Eu me lembro de quando eu era criança, quando eu entrava em algum lugar, e minha mãe disse: se comporta, não mexe nas coisas, não estraga. E ela dizia: depois conversamos. Quando eu me comportava, no final do trajeto, que muitas vezes era a trabalho, lá comprando material para fazer trabalhos artesanais ou preparar bolos, doces, salgados, fazer alguma coisa de útil para comercializar, negociar e ainda ajudar pessoas. Cursos, como ela já trabalhou como educadora, ela alfabetizou muitas pessoas e que chegávamos em casa e conversávamos. Ela disse: você se comportou muito bem, você não quebrou nada, não estragou nada, não pegou nada, olhou tudo. Vou te dar algo, mas não agora, porque é necessário que tenha um tempo para negociar o que a gente comprou, depois de preparar e produzir, para poder ter um retorno. Eu lembro que em poucas ocasiões eu fiz alguma coisa que a perturbou, deixou ela muito enfurecida e entristecida. Eu sei que ela disse: depois conversamos. E eu lembro do chinelo exorcista. Foi importante essa parte do chinelo exorcista. Ou então extrapolar a compra depois em casa. Eu dizer: mas você comprou isso, não tem como comprar mais isso, isso e isso. Vai levar uns 3, 4 meses. Então o diálogo era real. E lembro que em poucas ocasiões eu entrei na loja, fui fazer uma corrida, derrubei um expositor de roupa, caíram as roupas, veio uma outra pessoa e colocou no lugar. Isso, bom, ela disse para não correr nesses lugares, andar rápido, tomar cuidado. Eu levei umas chineladas. Então, quando ela dizia depois conversa, ou depois conversamos em casa, eu perguntava: diálogo, troca de informação, educação ou exorcismo. Eu lembro que também, numa dessas educações, eu pus a mão na minha pequena bundinha, ou como se diz as pessoas, nas nádegas, ou então na parte glútea, e fui dizer: não. Ela disse: você não tem mais força, você vai ter que aprender o que é ter força e você vai ter que aprender a ter educação. Aí eu disse: tá bom. Eu lembro que ela disse: se você se comportar daqui pra frente, eu fico com essa chinelada guardada. Fica acumulada. Eu lembro desse fato. Eu lembro que algumas vezes houve pessoas que se aproveitaram desse fato, até mesmo a história de irmãos, essas situações, mas mesmo assim, muitas vezes foi importante. E eu lembro que eu não gostava de apanhar, por isso eu obedecia. Eu percebi que quando eu brincava, tinha pessoas que queriam ou quebrar, ou destruir, ou gerar um fato para quererem explorar algum entendimento eu tive quanto a ser explorado nesse sentido, porque eu percebi que haviam pessoas que queriam me acusar e queriam cobrar meu pai e minha mãe. Então passei a não brincar em diversos lugares e ter horários, pedir, solicitar e dizer onde eu ia, para evitar esse tipo de confusão. E eles perceberam e disseram: não é possível ele ter estado no local porque ele estava em outro. Eles perceberam que existiam pessoas que queriam se aproveitar do fato de ser criança ou menor de idade, menor de 16. Esses fatos que eu narrei eram muito pequenos, mas conforme eu fui crescendo, a responsabilidade, a educação, o entendimento, as consequências, a participação, isso foi importante entender. Agora, há termos e palavras, conforme o que se pode interpretar. Minha mãe casou com meu pai, são de famílias diferentes. Mas meu avô é também meu pai. É meu pai-vô. Meu bisavô também é meu pai. É meu pai bisavô.
E o pai do meu bisavô, que é o meu pai bisavô, é também meu pai. É meu tatarapaia avô. E assim sucessivamente, quando se diz que os ancestrais também são pais e mães. Termos e explicações. Eu não sou brasileiro do mal. Eu não sou brasileiro do mal. Eu não sou estrangeiro do mal. Muitas coisas às vezes têm que ter um complemento quando a pessoa está ou enfurecida ou numa linhagem de pensamento. E ela está explicando que ela está criticando o mal e defendendo o bem. Reformas, construções, edificações, auxílios, multirões com relação a ganhos, a apresentação de um povo que pode se unir quando é do bem e que exclui e isola quem é do mal quando é do mal, para entender os fatos. Não se pode dar objetos, migalhas, espaço por maligno. Se você der o dedo do pé, vão querer o dedo da mão e o fiozinho de cabelo. Por isso que a pessoa tem que ter cuidado quando ela fala de migalhas, de sobras, ou de doar ou dar alguma coisa. Ela tem que saber para quem. Tem que questionar, sim. Porque há muitos feiticeiros e feiticeiras que querem as migalhas, mas não é para comer. É para praticarem os feiticismos. Querem entregar aos demônios o que pertence a Deus. E querem acusar e condenar a pessoa que, por ignorância, enganado pela malícia, como os feiticeiros chamam as pessoas enganadas de otários, de idiotas. Então a pessoa deixar de ser otária, deixar de ser idiota, é lícito. Ela ter sanidade, juízo e obedecer a Deus e ter educação. Ela parar para pensar na educação que ela recebeu do pai e da mãe, quando o pai e a mãe é do bem, e ensinou de fato a trabalhar, produzir e participar. E lembrar das chineladas. Eu lembro que também houve injustiça de chineladas não merecidas. Isso também faz parte da educação. Quando a pessoa tem sanidade, entende que se eu tivesse obedecido anteriormente, eu não teria levado chineladas injustas, porque aí não teria histórico. Mas como eu criei um histórico de obediência, sumiram as chineladas. Chegou ao ponto dela dizer, não é possível porque ele vem obedecendo há tempos, não haveria a possibilidade de ele ter desobedecido. Erros aos que não são pecados e erros aos que são pecados. Pessoas pecam porque erram, erram porque pecam. Há quem cometa acidente, acidentalmente, e há acidentes propositais. É isso que é necessário avaliar uma sociedade, porque o crime e o pecado é uma doença, tem relação com a mentalidade e com os sentimentos, mas a pessoa acaba atrofiada e acaba definhando na própria maldade, pecado, crime, porque o Espírito Santo não vai habitar onde esteja o pecado, onde esteja o crime, onde esteja a maldade, perversidade, malícia, astúcia e fingimento. O Espírito Santo não vai habitar um vaso que esteja se corrompendo. O Espírito Santo sai. É por isso que muita gente adoece. Agora, há pessoas que foram enganadas, iludidas. Aí o Espírito Santo está querendo avisar, olha, se você foi um vaso que foi feito de otário, de idiota, deixa de ser. Tira o idiotismo. Tira o pó que está por fora. Tira o que não é bom conteúdo por dentro. Transforma em um bom pensamento. Saber o certo é bom, é lícito. Saber o errado é bom, é lícito. Fazer o certo é lícito, é sanidade. Não fazer o errado. É por isso que deve-se saber o certo e o errado, o bem e o mal. Porque se souber a ciência do bem e do mal, souber o que é bem e mal, souber o que é certo e errado, souber o que é santidade e pecado, souber o que é ser herói e ser vilão, souber o que é sanidade, não praticar ebriedade, toxicomania, não praticar droguismo, utilizações de substâncias alucinógenas que causam dependência química, também a demência. Tem pessoas que gostam do masoquismo de serem controlados por sádicos feiticeiros e feiticeiras. E até interpretar quando se deve ajudar, quando não se deve ajudar, quando se tem um valor justo, quando não se tem um valor justo, quando a lição é recíproca, quando a lição é de Deus Pai. E tomar cuidado. E ser guiado por Deus para não ser posto
como se diz, volante nas mãos do demônio, é perigo constante. Então, papais e mamães, quando estiverem ao volante, perigo constante, vão prestar atenção, saber que Deus olha, orar, louvar Deus Pai, estar na graça, agraciado pela atenção, e ter a educação de ensinar filhos e filhas, prestem atenção, estando no carro, ajam como motorista, para manter a sanidade. Lembrar que terrorista tem aqueles que sejam contra, quando os terroristas são do mal. Agora, lembrar que os heróis, quando atacam os vilões, quando necessário conter, estarem contidos e contidas, as vilãs e vilãozinhos, vilãzinhas também. Como querem chamar de terrorismo quando Davi defende a tribo e a si contra Golias? O terrorista era Golias, tanto quanto Caim foi terrorista contra Abel. As pessoas têm que educar os filhos para saber o resultado que vão obter, conforme as leis de Deus Pai, a sanidade. As histórias são parecidas e muita gente quer negligenciar as leis, a história da humanidade, aquilo que Deus instruiu por verdades, as leis, sanidades, e também entendimento, para entender direito que o canon são os profetas vivenciando situações prováveis, são as probabilidades, e Deus mostrando os resultados. Os pais têm que ensinar os filhos e filhas a tomar cuidado com Caim, mas a serem Davi defendendo a família e as tribos, e tomarem cuidado para, quando forem enfrentar Golias, não acabarem como Abel, para entender o que é resultado. O não matarás é não matarás Abel, mas quando Davi defendeu a tribo, estava correto. Que há pessoas que querem interpretar, mas tem que ter juízo certo. Quando Moisés ficou irado quando o povo pediu água, mas de uma forma que trouxe toda aquela carga emocional, Moisés não errou, porque Deus disse toque e ele bateu. Ele mostrou que ele era humano, que ele tinha sido um intercessor digno e que ele estava irado por Deus. Mas Deus disse que ele, sendo Deus, não estava irado, mas que entendeu o fato de Moisés estar assim, que por isso ele não entraria com aquele povo. Mas por que Moisés não entraria com aquele povo? Porque aquele povo atribulava realmente. Que o Moisés tinha entendido que aquele povo estava atribulando. Deus estava calmo quando o povo pediu água. Mas por ser divindade, tem uma paciência, uma humildade, uma justiça, um juízo. Deus é terrível. Nas guerras, na paz, Deus é terrível sempre. Moisés não entrou com aquele povo porque ele foi escolhido para entrar no Éden Paraíso, para ser arrebatado, levado por Deus. Por que Moisés entraria com um povo que demorou para aprender alguma coisa sobre José, que demorou para entender alguma coisa sobre Moisés, que demorou para entender os patriarcas Abraão, Isaac e Jacó? Tem que lembrar que muitos do povo agiram como os irmãos de José, até hoje. Há muitos que se apegam à riqueza. Deus é Senhor das riquezas, mas maior riqueza tem aquele que tem as virtudes e conquista, porque Deus decide o resultado e diz: aquele que se esforça vai alcançar a sanidade. Saber que Deus humildemente salva, que Deus recupera, recobra, e que a pessoa tem condição de caminhar os caminhos de Deus Pai. O Deus de Abraão é Javé, o Deus de Isaac é Javé, o Deus de Jacó é Javé, o Deus de José do Egito é Javé. Há em Israel gente que age como José do Egito? E será que há pessoas que agem como os inimigos de Abraão, Isaac, e os inimigos de Jacó, e os inimigos de José do Egito? O povo atribulou muito em Moisés, ao ponto de Moisés se colocar como oferta. Ele disse: olha, não destrói o povo, Santo Senhor, tira o nome dele, de Moisés, do livro da vida, mas poupa o povo. Muita gente interpreta isso como Deus não tendo deixado ele entrar em Canaã, que ele tenha sido aceito para ser destruído no lugar do povo, e não aconteceu isso de fato. Deus entendeu que Moisés era um líder,
E Deus valoriza muito a liderança, a pessoa que é família. Deus estava educando Moisés ao mesmo tempo que estava buscando salvar gerações daquele povo. E se prestar atenção, muitos querem julgar aquele povo. A humanidade estava bem pior. Muito pior. As outras tribos bem pior. Muito pior. Por isso que se afastaram da tribo que eram de primogênitos sacerdotes. Todo primogênito pode ser aceito como sacerdote da tribo de Levi da casa de Judá. Para ajudar. Agora eu lembro. Não sou brasileiro do mal. Não sou estrangeiro do mal. Índio também pode significar nativo de qualquer tribo. Todos os povos e raças são descendentes das 12 tribos. Para ter entendimento e juízo dos fatos, porque existe tanta coincidência quando se fala de Antigo Egito do tempo do José do Egito, porque governou o mundo de fato. Os povos e raças invejaram essa situação, criaram Luxor, desgraçaram o mundo. As religiões querem disputar o mundo e zombar do Criador, como fizeram os que morreram no dilúvio. Babel foi criada pelos homens, uma espiral que queria atingir os céus dos céus, porque queriam destronar Deus, e Deus dividiu os povos para que não se unissem para pecar e mentir. Os idiomas foram criados para dividir os povos, para que não se unissem para mentir e pecar. Tem gente que quer chamar Javé de Jeová, mas Javé é Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador, Santo Senhor. Para entender quem é Deus Pai Pastor, Deus decide quem vive e quem morre com sua espada. Não adianta alguém querer entrar na frente da espada, porque quando Deus decide passar fio de espada, ainda avisa Abraão não entre nem se aproxime, porque se na hora decidir destruir, ia destruir realmente. Não adianta entrar na frente do fio da espada, porque Deus passa a espada e destrói, mata e acaba, e Deus pode. Tem que lembrar que Davi estava certo quando derrubou Golias. Ainda até hoje tem povos que lembram disso e agradecem, porque foi a salvação de muitas tribos, povos e aldeias. Tem que lembrar que no passado, no tempo de Davi, o Líbano era amigo, tanto quanto os vizinhos eram parentes, por isso também chamado Israel dos povos árabes, que eram egípcios judeus, que eram hebreus saídos de Canaã, descendentes de Abraão, para entender quem é irmão de quem. Para ter entendimento por que as leis são muito semelhantes e que as guerras desde antes eram para perverter e esconder os fatos, que existe um Deus Santo Senhor, o nome de Deus em aramaico é Javé, e que não se pode ter inveja, porque Deus Javé condena a inveja, é o pecado, é por onde se erra os erros das mentiras, dos pecados, dos crimes. Não se pode querer viver o bem e o mal, tem que se viver o bem, sabendo o bem e o mal. Justiça, juízo, para ter entendimento de quem é realmente Deus Pai, Criador. Seguir Deus Pai, Santo Senhor. As repetições são necessárias nas ciências, quando se quer prova escolar, para entender como funciona também a vida. O intelectualizar é a educação. Ser educado, ter educação do bem, sem a educação do mal. Isso é saber o bem e o mal. Deus é juiz, tem que se ter sanidade para julgar. E quando se quiser apontar uma espada para cima ou para baixo e dizer que Deus Pai governa, tem que também saber, além de escrever, desenhar. Estamos no período de Chanukah, que é a festa das luzes, em que se comemora os dias da semana, os 7 dias, a continuidade, por isso que tem candelabro com 8 castiçais. Chanukah é a festa das luzes, porque Chanukah também é imitar a natureza, saber que são 7 dias, 7 noites. Porque Chanukah o sol, Chanukah a lua, Chanukah as estrelas, para entender a contagem. Entender o que é família e liderança e o que realmente tem valor. Porque Deus ensina a ter vergonha na cara onde tem a destra e a esquerda, ou a direita e a esquerda,
Deus ensina a ter vergonha para não ser sem vergonha. Isso é juízo e sanidade. Ser santo perfeito, ser santa perfeita, é ter comunhão com o Santo Perfeito Espírito Santo Pentecostes. Poder, honra, honestidade, santificação, verdades verdadeiras, verdadeiros, poderes da glória de Deus Pai, Santo Senhor. Shalom significa vida ou morte, bênção, maldição, graça e desgraça, pois escolhe vida, Deus Javé, Senhor da vida. Shalom também significa Éden, paraíso, para aquele que tem entendimento e juízo, para saber o que escolher, pelo que se faz, pelo que se pensa e o resultado. Shalom, Chanukah.